Você sabe quem fiscaliza o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que você vai ficar chocado com essa resposta. Muitas pessoas acham que apenas quem faz a fiscalização sobre o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da administração pública federal, uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça, que, dentre outras competências, também cabe fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Saiu um relatório sobre as próximas ações da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela diz que vai intensificar a fiscalização nos anos de 2024 e 2025. Então, se a empresa que você trabalha ou que você presta serviço não está adequada, aperte os cintos, porque sim, as fiscalizações serão amplificadas ou ampliadas ou reforçadas. Só que não é só a ANPD que pode fazer esse tipo de fiscalização. Você sabia disso? Agora, neste vídeo, eu vou te contar quem mais pode fiscalizar as empresas. Inclusive, se você presta serviço para alguma empresa que ainda não está adequada, mostra esse vídeo para ela. Olha só, segundo grande ator de fiscalização é o PROCON. Sim, os PROCONs de todo o Brasil estão aptos, inclusive autorizados pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, que em diversos artigos mencionam os órgãos de defesa do consumidor. Então, os PROCONs de todo o país podem sim fiscalizar as empresas quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, o PROCON do Mato Grosso do Sul já autuou 4 empresas grandes do mercado super conhecidas. A Leroy Merlin, que é uma empresa que vende material de construção. A Privalha, que é um dos primeiros e-commerces de moda do Brasil. Número 3, o Grupo James, que dentre outras empresas que faz parte do Grupo Pão de Açúcar, e também a Centauro, que é uma grande varejista do ramo de peças esportivas, de material esportivo. Você conhece alguma delas? Escreve aqui para mim nos comentários que eu fiquei curiosa. Eu conheço todas. Será que você conhece? Olha só, essas 4 empresas foram autuadas por qual motivo, Silvia? Porque eles tinham uma política de privacidade de fachada. Como assim de fachada? Nada daquilo que estava escrito na política de privacidade estava realmente sendo feito dentro da empresa. Era tudo mentira. E aí eles foram autuados pelo PROCON do Mato Grosso do Sul. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link direto do site do PROCON do Mato Grosso do Sul para você ler essa reportagem e entender como copiar política de privacidade para fingir que está adequado pode sim gerar um grande problema para a empresa. Aliás, copiar política de privacidade é plágio. Plágio, ele é penalizado de acordo com o artigo 184 do Código Penal e pode levar de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. Você sabia disso? Nunca copie nenhum documento. Sempre será contra a lei de crimes autorais, de direitos autorais, e você pode sim ser responsabilizado criminalmente. Então, muito bem, já temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e já temos o PROCON. Para por aí, Silvia? Não, não para por aí. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Sem você precisar mudar de carreira, você pode adaptar esse conhecimento dentro da carreira que você já tem hoje, agregando ainda mais valor no teu trabalho, podendo aumentar a tua renda em até R$18 mil mensais. Muito bom, né? E o terceiro ator deste processo de fiscalização, o Ministério Público. Inclusive, o Ministério Público foi o primeiro grande processo, uma ação civil pública. Logo que a LGPD entrou em vigor, o Ministério Público Federal o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entrou com uma ação civil pública contra nada mais, nada menos do que o Serasa. Por quê, Silvia? Porque o Serasa não cumpria a Lei Geral de Proteção de Dados lá naquela época,
lá em 2020, porque eles vendiam nossos dados pessoais. Acredita? Eles vendiam. E o Ministério Público entrou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com uma ação civil pública pedindo, entre outras coisas, para que o juiz desse uma liminar para impedir o Serasa de vender os nossos dados pessoais, porque a LGPD tinha entrado em vigor. E o juiz deu a liminar. O Serasa recorreu, entrou com agravo de instrumento, perdeu o recurso. E em primeira sentença, sentença de primeiro grau, foi mantida a liminar. E sim, o Serasa não pode mais vender nossos dados, está em grau de recurso esse processo. Então, também o Ministério Público. Falando em processo judicial, existem mais de 600 processos judiciais hoje no Brasil correndo a respeito de violação da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Quer ouvir? Primeiro, a boa notícia. Quando a empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vence os processos. E eu vou trazer um caso aqui para você. Um exemplo. O Sindicato dos Funcionários dos Trabalhadores de Frigoríficos entrou com uma ação contra o grupo JBS, alegando que os dados desses funcionários não eram respeitados e não eram tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo JBS veio ao processo e deu um show na defesa, comprovando que sim, estavam adequados e que inclusive os funcionários tinham passado já pelo treinamento de conscientização, ou seja, de boas práticas que deveriam ser seguidas dali em diante. O que aconteceu nesse processo? O sindicato perdeu. Olha que legal. Então, quando a empresa está adequada, ela vence o processo. Ela não tem que ter medo de fiscalização, ela não tem que ter medo de denúncia, ela não tem que ter medo de processo judicial. E quando a empresa não está adequada, ela perde os processos. Inclusive, eu vou deixar aqui para você um outro link com o portal de violações da nossa associação. É um presente nosso para a sociedade, onde nós indicamos algumas sentenças judiciais. Isso é bom também para advogados, aí é uma jurisprudência para vocês, porque esse assunto é bem novo. E também para você que está trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados, precisa fechar um processo de adequação, tá meio sem argumentos, pega essas sentenças e mostra para o teu cliente como estão sendo as condenações. Nós temos condenações de 2.500.000 e também tem condenações de R$100. Tem aí para todos os bolsos, dá para você usar bastante essas informações. Fez sentido para você então? Qualquer titular pode entrar com uma ação judicial alegando descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos recapitular? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, todos os PROCONs, o Ministério Público e também o Poder Judiciário. E aí, você sabia dessa informação? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com um cliente que precisa conhecer ou compartilha com um colega que também precisa conhecer. Antes de ir embora, aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.